Fala experts em Flutter, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Paulo e novamente nós vamos falar sobre o App Architecture, aquela arquitetura de software recomendada pela equipe do Flutter. Dessa vez a gente vai dar uma olhadinha aqui nos commands e no result, né? Na aula passada a gente olhou a UI Layer, onde tem os View Models e tem os Widgets, né? Dessa vez a gente vai ter que entrar em detalhes no Result e no Command, porque não tem como, né? Tudo faz parte ali. O Command, ele é observado pela View, tá? A execução do Command é observada pela View, pela camada de UI. Os commands estão dentro do View Model, então é tudo junto. Então a gente vai ter um vídeo separado somente para falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom nas pastas aqui novamente. E vamos ver aqui, ó, dentro de UI, você pode ver que tem aqui as pastinhas, né? E aí você pode ver que tem Activities, Alpha, Booking, aquela modularização que a gente tinha falado, tá? E aí, vamos entrar aqui, por exemplo, num View Model. Vamos procurar um outro que na aula passada a gente viu esse, né? Ó, vamos procurar, por exemplo, o Alpha aqui, ó, Login e Logout. Então, ó, View Models, Login, View Model, tá? Diminuir o código aqui. Ó, vamos olhar. Tá? Login View Model, construtor, injeção de dependência. Lembrando que as dependências são privadas aqui, então não tem como a gente ver do lado de fora. Somente os métodos os commands, né, que são métodos aqui que podem ser vistos do lado de fora. E vamos começar entendendo o que é um command, né? Vou entrar dentro do command 1 e ele vai enviar para a gente dentro de um arquivo que tem aqui algumas coisas sobre o command, beleza? Então, ó, a primeira coisa que vai ter aqui em cima desse arquivo é os typedefs, que são como se fossem classes personalizadas, né? São tipos, definições de tipos personalizados. O command action 0, ele é uma ação que vai ter um result de um tipo genérico, que é uma função que não tem entrada no parâmetro, tá? Não tem parâmetro de entrada. O command action 1, ele tem uma entrada e tem uma saída. Future, result, retorna um result de um tipo genérico T e a função de entrada dele tem um parâmetro. Imagine comigo com que você quer executar uma função que ela não tem nenhum parâmetro de entrada. Basicamente você não precisa de entrada. Command action 1, beleza? Uma função que precisa de uma entrada e de uma saída. Command action 1. Lembrando que o command action 1 é somente um parâmetro de entrada. Vou te dar um exemplo. Imagine com que você precise de logar um usuário e mandar usuário e senha, tá? Você não vai conseguir enviar isso dois parâmetros para um command, tá? Você vai ter que criar ou uma classe que envia usuário e senha, ou você vai criar um record, tá? Embaixo aqui vai ter um exemplo disso. Vamos lá. Basicamente é isso. Vamos entender agora o que são os commands. Ó, abstract class command, de um tipo genérico. Abstract class significa que você já deve entender que é uma classe que não pode ser implementada diretamente. Ela vai ter que ser implementada por um subtipo, uma outra classe que estende ela, beleza? Ó, e olha que legal. Extends change notifier significa que a gente tem uma reatividade aqui dentro, né? Ó, e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nas funcionalidades dessa classe. Vamos olhar primeiro as propriedades aqui, ó. Running, se o nosso command está em execução, inicia como falso. E aqui é a propriedade pública aqui. Isso aqui é a privada, essa é a pública. Result, caso nós tenhamos algum valor, um resultado aqui dentro, result do tipo T para a gente conseguir buscar. Error, caso o nosso result seja um erro. Então é um booleano aqui, onde a gente verifica se o nosso result gerou um erro. Isso daqui para ser visto do lado de fora, tá? Completed significa que se o nosso result, se o nosso command foi completado. Depois a gente tem um get aqui de novo do result de forma pública, né? Então, ó, esse result aqui ele é privado, esse result aqui é público. Eu acredito que seja uma falha, ou não sei porquê, mas, ó, por exemplo, ó, isso aqui, ó, poderia ser dessa mesma forma aqui também, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Meu linter, nossa, o linter do Dart tá difícil, viu, rapaziada? Tá complicado. Ó, mas daria para ser dessa mesma forma. Daria simplesmente para você repetir, tá? Aqui e funcionaria. Descendo um pouco aqui, ó. Clear result, uma função, um método, tá? Que retorna o result para nulo e notifica os escutadores, já que a gente tem reatividade aqui dentro, beleza? Ó, vamos agora olhar aqui o método execute do result. Vamos entender do command para a gente entender como é que ele funciona. O execute, ele é uma função assíncrona, não retorna nada. E o que ela faz? Ela recebe um command action 0 como padrão
Vamos ver aqui embaixo, ó, o execute, né, que é uma função que é uma execução interna, tá? Uma abstração de execução interna, tá? Encapsulamento. Future void execute, ela não retorna nada, ela tem um parâmetro de entrada aqui, que seria o action, né? E aqui tem algumas coisas, né? Ó, por exemplo, olha que legal isso aqui, ó. Se o nosso command já está executando, então ele retorna aqui, ó. Ele não deixa continuar executando mais de uma vez, beleza? Ele vai setar o running para true, o result para nulo, e notificar a tela. Isso daqui é como se fosse um reset. A gente resetando, informando, olha, ele começou a carregar, e o nosso result está nulo no momento. E olha que engraçado, a try, né? E aí lembra que ele recebeu uma action, uma ação aqui, que seria um action 0, que não tem parâmetro de entrada. Ele executa essa ação, aqui ó, ele executa essa ação nessa linha. Depois ele fala assim, olha, finalmente, quando acabar a execução, o running vai para false e notifica quem está escutando. Tem como a gente executar o command e ficar escutando por ele. Vocês observaram que não tem um catch aqui? Não tem um catch. Vocês já viram isso? Não tem um catch aqui, ó. Não tem um catch. Por que que acontece isso, tá? Porque se der algum erro, né? Ali, eu até arrumei ali e deu certo. Se esse carinha aqui der um erro, esse catch não pode ser capturado aqui. Ele tem que ser capturado por quem chamou esse método, tá? Então, ó, e olha que legal. E finalmente, quando terminar, ele coloca o running false e notifica os escutadores, né? E aí, aqui dentro, ele executa um result. Então, ó, nossa variável privada result, ela vai receber aqui um future result de uma função. Vamos dar uma olhada nessa action para a gente entender, ó. Ela é um command action 0, que nem eu tinha falado para vocês. É um future result de um tipo genérico, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no command 0. O que é o command 0, né? Uma classe também que estende o command e ela pode ser implementada diretamente. O construtor que recebe a função, tá? A desse cara. E qual que é que ele recebe aqui, né? Ó, um future result do tipo T. Ele não tem parâmetro de entrada, ele tem somente a saída. Até lá no curso da Udemy, né? Na onde eu faço, eu mostrei o seguinte, ó. Que esses carinhas aqui, ó, podem ser, por exemplo, chamados de outra forma. Eles podem ser chamados aqui, ó, de output, tá? E esse cara aqui de input, ó. Input, output, tá? Então, output e output, que seria saída, e esse carinha poderia ser chamado de input, já que é isso que eles fazem. Esse daqui é o retorno do command, esse daqui é a entrada do command e a saída do command, tá? É a entrada do command, né? Opa, eu acho que eu inverti aqui, ó. Aqui, output e input. Beleza? Então, essa é a entrada do command, né? Aqui, ó, output, saída, né? Essa daqui é a entrada. Então, o command 0, ele não tem nenhum parâmetro de entrada, mas ele tem a saída. O command 1, ele tem o parâmetro o argumento, né, de entrada. Ó, então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, output, né, e input. Então, ó, output, input. Você que já mexeu no Clean Architecture, né, você deve imaginar que isso acontece já em algumas classes, por exemplo, nos use cases, né. Então, ó, a gente tem o comando de entrada, né, o comando de saída e o comando de entrada. Na esquerda, a saída, na direita, a entrada. O command 0, ele não tem nenhum parâmetro de entrada, ele somente executa. E o command 1, ele tem um parâmetro, argumento de entrada aqui, ó. Imagina que você precisa passar usuário e senha. Você vai passar um record para cá. O record seria mais ou menos assim, ó. String, vírgula, string, né? Ou você poderia criar, por exemplo, uma classe, um DTO, que ele seria transferido para um parâmetro só, beleza? Então a gente falou do result, do command, agora a gente vai falar sobre o result, que é a classe mais simples aqui, né? É uma classe de utilidade que faz um encapsulamento do seu resultado, tá? Então tem dois casos, tem um ok e o erro. Result. Um construtor, se led class significa que essa classe ela vai ser estendida somente dentro desse arquivo e tal, para ele reconhecer que existem duas subclasses dela, né? Então, ó, result, ok, aqui, tá? Então, tem dois casos, ok, onde o seu command foi executado com sucesso, sua função foi executada com sucesso, e aí a gente gera um ok, a gente retorna um ok. E tem o caso de a gente ter o result.error, que é onde foi gerada uma exceção no nosso aplicativo,
beleza? Vamos olhar agora aqui o nosso final class OK, que seria o nosso caso de sucesso. No nosso caso de sucesso, ele tem um construtor privado aqui, que estende o result. Esse aqui é um valor que ele tem lá dentro, que ele pode ser recuperado, tá? E agora vamos olhar aqui o caso de erro, né? Error, que estende o result também, só que nesse caso, a gente vai ter uma seção aqui dentro para a gente recuperar. Por exemplo, ó, ele tem um exemplo aqui em cima, ó. Imagine que a gente executou alguma coisa e deu um result. E a gente verifica pelo switch. De o caso ele ser um OK, que é onde deu sucesso, a gente consegue acessar o velho, por exemplo, para buscar um usuário, né? Para pegar, a gente sabe que o usuário veio aqui e a gente consegue pegar. Vamos em caso de erro, a gente vai acessar a exceção, que é o result.error. Vamos ver agora no contexto lá dentro do login view model. Para você logar o usuário, você tem um command, né, que ele não retorna nada, mas ele tem um parâmetro de entrada aqui, ó, chamado e-mail e senha, e-mail e password, né? E como que esse cara aqui funciona? Vamos dar uma olhadinha nessa função. Ó, future result void, não retorna nada, aqui no output, na saída. Login, que ele possui um record aqui, ó, das credenciais, usuário e senha. E aí ele faz aqui o que a gente chama de spread, né? Ele tira a variável de dentro da credencial e cria duas outras variáveis, né? Como se fosse um JavaScript aqui, beleza? Ele vai acessar o repositório de login e vai passar o usuário e a senha. Se o nosso result for um erro, né? Ele vai logar aqui falando, olha, deu um erro e tal, né? Ele vai logar a exceção, senão ele retorna o result, beleza? Então, ó, bem simples, command 1, command 1. Command 1 significa que eu preciso ter um parâmetro de saída e um parâmetro de entrada, beleza? Então aqui, ó, saída e entrada. Ele executa aqui e aí ele retorna o result, beleza? Então bem simples o command result. Então a nossa view consegue observar por esse cara aqui, ó. Vou até comentar esse cara aqui. Vocês vão ver que vão começar a dar erro em algumas telas, né? E aí vocês vão, a gente vai identificar aonde que tá isso aqui, ó. Então ó, vou descomentar, já achei a tela. Olha que legal. Na login screen, quando a gente inicia ela aqui, ele vai começar a observar no init state por aquele view model do login, ó. ViewModel.login, que é um command que tem aqui. E a gente vai começar a escutar esse command e a gente tem essa funçãozinha aqui, ó, onResult, que é o seguinte, ó. Se o nosso command ele gerou um result que é completado, significa que isso é um sucesso e que a gente pode limpar o result primeiro, limpar o nosso command e navegar para a tela de rotas, a home, tá? Significa que o nosso usuário foi logado. Se o nosso login contém um erro, o nosso login, o nosso command contém um erro, a gente limpa o result, o command, e a gente vai mostrar o erro na tela para o usuário, né? Falando para ele que ocorreu um erro, beleza? Outra coisa que acontece aqui também, ó. Caso tenha ocorrido um erro na snack bar, ele pode executar novamente o command se ele clicar no botão de retry, né? Que seria o try again. A gente acessar aqui, ó, try again, tá? Então, ó, é todo um conjunto. Result é uma forma de você passar exceções ou sucesso de uma camada para outra. Então, sempre que você vai passar ali da sua ViewModel para o seu repository, você vai verificar o que seu repository está retornando, beleza? O command, é um processo de encapsulamento, onde ele vai fazer a execução de um método de forma com que você não precise toda vez informar qual que é o estado de execução e nem seu resultado. Então, por exemplo, eu preciso informar para a tela que está carregando. Ao executar o command, isso será automaticamente notificado, tá? Na hora que der certo, a tela já vai saber de forma automática também. Lembra que eles implementam o Change Notifier. Se der erro, a gente vai ter acesso à exceção também que foi gerada, tá? Então o command vem para facilitar para a gente esse processo, né, de geração de estado, de execução e notificação da tela, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Lembrando que se você quer entrar mais em detalhes de como isso daqui funciona, eu tenho aqui embaixo, no link do vídeo, nesse vídeo aqui, o link para o curso da Udemy, que é baratinho, você pode chegar lá, geralmente tá um valor bem baixo, onde a gente entra em mais detalhes de implementação. Então a gente escreve código, eu explico para vocês, escrevo testes e mostro na prática como tudo isso aqui funciona. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir esse curso lá, de comprar, então chega lá, que tá bem da hora. No mais é isso, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo e valeu!